Aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. O ano já está chegando ao final, mas muita coisa ainda vai acontecer. Ótimo dia para você, vamos falar sobre a preparação para o jogo com o São Paulo, a lista do Admar, quantos nomes estão sendo monitorados pelo Vasco da Gama para 2026. O que depende uma contratação de peso ou algumas contratações de peso? Porque tem informação sobre reforço, tem informação sobre jogador que pode ser negociado, tem muita coisa aqui pra gente falar, tem possível renovação do Verratti, tem Ryan que está à disposição para o jogo contra o São Paulo. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Chega deixando o seu like, a mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante. Se o vídeo aparece para você, a função hype o nosso vídeo também, dá aquela moral para que o YouTube entregue para mais vascaínos. E não se esquece, se inscreve também no nosso canal. Bom, preparação vai sendo concluída hoje e amanhã os últimos treinos no CT Moacir Barbosa, Ryan totalmente recuperado, de volta à equipe, o Verratti ficando no banco de reservas. Esta é a tendência na equipe do Vasco, até porque o técnico Fernando Diniz vai ganhando opções, né? Saindo com o Ryan é um estilo de jogo, entrando no segundo tempo com o Verratti muda o estilo do jogo, mas você passa a ter uma opção de qualidade, né? Então, assim, a tendência realmente é o Ryan voltar ao time titular e o trio Andrés Gomes, Ryan e Nuno ser formado normalmente. No último jogo com o Bragantino, que o Verratti foi destaque, Ryan ficou no Rio de Janeiro em tratamento de uma lesão muscular, mas já está totalmente recuperado. Aliás, o Ryan vive a expectativa de segunda-feira ser chamado pelo técnico Carlo Ancelotti. Convocação da seleção brasileira, 3 da tarde, na sede da CBF, para os 2 próximos amistosos, diante de Senegal, lá em Londres, e também a Tunísia, em Lille. O detalhe é que se ele for chamado, o jogo com a Tunísia é na véspera do jogo com o Grêmio. E aí, é uma boa ele ser convocado? Excelente. Valoriza o Ryan? Excelente. Porém, ele voltaria na véspera, chegaria já no dia do jogo lá diante do Grêmio em Porto Alegre. Menos mal, França-Porto Alegre. É um voo cansativo, mas não é super cansativo, como foi na última data FIFA, em que o amistoso foi lá no Japão, né? Coreia foi o primeiro, depois o Japão. Vamos ver se ele vai ser chamado. Há uma enorme expectativa dentro do Vasco para que o nome dele esteja dentre os relacionados convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. Bom, vamos falar sobre a lista do Admar. Rapaz, Azevedo, 2026 é logo ali. Hoje termina o mês de outubro, amanhã já começa novembro, domingo tem jogo importante com São Paulo, depois quarta-feira tem o Botafogo, no outro sábado, daqui a 8 dias, o Juventude, para a data FIFA, a gente pega o Grêmio fora de casa, depois tem o Bahia fora de casa, Inter e Mirassol, São Januário e Atlético Mineiro fora. Acaba o Campeonato Brasileiro. Vem aí as semifinais da Copa do Brasil, dias 11 e 14, contra o Fluminense. Avançando, o vencedor de Cruzeiro e Corinthians será o nosso adversário. Bom, o que esperar para 2026? A comissão técnica do Vasco, tendo à frente o técnico Fernando Diniz, o diretor executivo Admar Lopes, o diretor técnico Felipe Loureiro e o presidente Pedrinho, eles se reúnem sistematicamente, pelo menos uma vez por semana, para debater nomes para a próxima temporada. Como é que funciona? O scout do Vasco faz um levantamento daqueles jogadores que vão ficar sem contrato, daqueles jogadores que estão em fim de contrato, faltando 6 meses, por exemplo, daqueles jogadores que têm uma relação custo-benefício dentro do que o Vasco se propõe a pagar, daqueles jogadores que têm valor de revenda. Então, várias categorias são escalonadas para que o Admar Lopes apresente ao Fernando Diniz, ao Felipe e ao Pedrinho para a próxima temporada. Óbvio que, dependendo do nosso desempenho, se o Vasco for disputar a Libertadores, é um nível de investimento. Se o Vasco jogar novamente a Sul-Americana, que aliás
O Lanús foi nosso adversário, vai fazer a final dia 22 contra o Atlético Mineiro. Dava para o Vasco ter ido um pouquinho mais longe nessa competição, né? Ser finalista com o Galo. Mas, enfim, passou, né? A nossa zaga não teve a confiança necessária, como tem hoje, para levar a voos mais altos. Se fosse essa zaga, eu garanto a você que o Vasco seria finalista da Sul-Americana. Mas, enfim. Então, dependendo da competição que o Vasco dispute, é um nível de investimento. E mais, os voos para 2026 já serão diferentes de 2025. Se nesse ano a gente chegou mais uma vez à semifinal da Copa do Brasil, no ano que vem, semifinal já vai ser foco. Porque no ano passado, por exemplo, o foco era ficar na primeira divisão. Esse ano já foi buscar algo maior. E o Vasco já está na parte alta da tabela. Entrar no G6, que virou o G7, porque Palmeiras e Flamengo vão fazer a final da Libertadores. Então são 7 vagas via Campeonato Brasileiro. Porque Palmeiras ou Flamengo, quem conquistar, eles já brigam na parte alta da tabela. Então o campeonato continua dando 6 vagas, mas vira G7, porque Flamengo e Palmeiras já não contam mais para Libertadores. Só que eu acho que o Vasco vai vir a Copa do Brasil. Já sempre falei isso e repito. Mas voltando a falar sobre reforço para o ano que vem. Ano que vem, o Vasco almeja, sim, brigar sempre na parte alta da tabela, com esse time sendo reforçado e principalmente com atletas como Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes sendo comprados pelo Vasco, porque eles vieram com valores fixados. Ah, Fábio, então quantos nomes hoje o Vasco trabalha? O Vasco hoje tem uma lista de pelo menos 60 nomes. Todos jogadores para as posições que o Fernando Diniz já identificou como necessárias para o ano que vem. Por exemplo, zaga, um jogador reserva, né? A altura para quando o Cuesta se machucar, ou Robert Renan, ou suspensão, não caia o nível. Meio campo, o camisa 8. A permanência do Paulinho não está confirmada. O Vasco monitora um jogador para essa função. Mais um meia de criação. Ah, mas tem o Matheus França, mas ele não veio com valor fixado. Mais um atacante lado de campo. Mais um atacante camisa 9. Ah, significa que o Verratti vai embora? Não, ele tem contrato até o ano que vem. Mas você, quando faz um mapeamento dos nomes, você não vai atacar só 5 nomes. O Vasco sempre trabalha com 3 negociações ou 4 ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Quando o Nuno Moreira veio, não era ele a única negociação. O Bruma era outra, por exemplo. E aí o Bruma estava caminhando, o Nuno vinha paralelamente ali, não deu certo o Bruma, veio o Nuno. Então o Vasco trabalha sempre assim, em 2, 3 frentes ao mesmo tempo para aquela função. Não significa plano A, plano B, plano C. É aquela que caminha mais rapidamente, o Vasco vai na direção. Não foi muito, vai para o outro lado. Então o mapeamento hoje é normal. Então vão surgir vários nomes, mas já há negociação em curso? Ainda não. Até porque, de novo, depende para qual competição o Vasco vai. Mas no mercado, o Vasco já está mapeando as suas necessidades para 2026. É isso, torcedor. Muito obrigado pelo seu carinho. Meio-dia tem na conta KTO, hein? Hoje tem. Ontem não rolou, até por culpa minha. Acabou que o horário, eu me enrolei para chegar em casa e tal, e aí a gente deixou para fazer realmente hoje. E vamos suportar o rei, mas somos Palmeiras na final da Libertadores. Que virada ontem fantástica. Parabéns ao Abel Ferreira e a equipe do Palmeiras. É o Vasco na Libertadores? Claro, é o nosso primo de São Paulo, nosso co-irmão alviverde. Um grande abraço e até mais tarde. Bom, meus amigos, vamos começar falando sobre um jogador que pode deixar o Vasco da Gama. O lateral esquerdo, Leandrinho. O Dinamo de Kiev da Ucrânia demonstrou interesse no lateral esquerdo Leandrinho e pode apresentar uma proposta nos próximos dias ao Vasco da Gama. A diretoria do Vasco deve ouvir os representantes do clube ucraniano e não deve fazer grandes esforços para manter o lateral Leandrinho, que não vem tendo oportunidades com o Fernando Diniz, né? Fernando Diniz realmente não utilizou o Leandrinho, até o Puma chegou a ser utilizado ali como lateral esquerdo, mas o Leandrinho não ganhou oportunidade. Leandrinho, que estava emprestado antes ao Al-Shabaab, né, da Arábia Saudita, retornou ao Vasco, mas desde que retornou não vem sendo utilizado. E eu acho que, bom, se o jogador não está sendo utilizado, né, não tem por que segurar. Se realmente chegar uma boa proposta, né,
do mundo árabe pelo atleta, acho que o Vasco tem sim que liberar. Do mundo árabe não, né? Dessa vez é do Dinamo de Kiev. O mundo árabe ele estava antes. Se chegar realmente essa proposta do Dinamo de Kiev, sendo boa para o atleta, sendo boa para o Vasco, acho que não faz sentido o Vasco segurar. E a gente deseja aí uma boa sorte ao Leandrinho, que deve receber uma proposta aí do Dinamo de Kiev nos próximos dias. Quero a sua opinião, meus amigos. Você liberaria o Leandrinho? Venderia? Se chegasse uma proposta ok? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Agora, vamos falar sobre o capitão do Vasco da Gama, Pablo Verratti, porque ontem surgiram algumas informações que o Vasco já estaria conversando com os representantes do Pablo Verratti. A informação surgiu do jornalista César Luiz Merlo, né? Que é especialista em mercado sul-americano, principalmente jogadores argentinos, uruguaios, e ele trouxe a informação que o Vasco já estaria negociando com os representantes do Verratti uma renovação de contrato do Verratti. Eu, particularmente, achei estranha a notícia, porque o Vasco renovou recentemente com o Verratti até o final da temporada de 2026. Então não faria sentido o Vasco renovar mais uma vez o contrato com o Verratti para 2027, ainda mais que a gente já vê que o Verratti está num momento de baixa técnica, né? Perdeu a sua titularidade, enfim, está com a idade avançada. Então, por mais que tenha a identificação com o clube, a gente gosta muito do Verratti, as pessoas dentro do Vasco gostam do Verratti, mas não faz muito sentido pensar numa renovação nesse momento, com o jogador tendo contrato ainda até o final do ano que vem. E é exatamente essa informação que os amigos do podcast Cruz Maltino conseguiram checar. Uma pessoa de dentro do Vasco confirmou a eles que essa história de renovar com o Verratti agora não procede. O Verratti já renovou o contrato esse ano e tem vínculo com o Vasco até 31 de dezembro de 2026. E qualquer conversa sobre a extensão de contrato do Verratti só vai fazer sentido a partir do ano que vem. Então, não tem nenhuma conversa para renovar com o Verratti nesse momento. Se isso for acontecer, é apenas na temporada que vem. Eu acho que realmente não faz sentido renovar neste momento com o Verratti, sendo que ele renovou o contrato recentemente, né? Vamos torcer aí para o Vasco ser campeão da Copa do Brasil, Verratti ser importante nessa reta final de Copa do Brasil, virar um ídolo do clube, né? E aí no ano que vem a gente talvez faz aí um encerramento de contrato bacana, né, para o Verratti, para ele ter todo o reconhecimento que ele merece. Mas é uma coisa para a gente pensar ainda só para o ano que vem. Acho que está certo o Vasco da Gama. E falando em ano que vem, o Vasco já está no mercado aí monitorando jogadores, né, para a temporada que vem. A gente falou recentemente sobre o volante colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace, que seria uma excelente contratação, né, caso o Vasco consiga avançar. O jogador tem contrato até o meio do ano que vem com o Crystal Palace. O Vasco negocia essa situação, seria um grande reforço. E um outro nome que está no radar do Vasco, que o Vasco está conversando, informação dos amigos do NT Vascaínos, é Juan Manuel Sanabria, lateral esquerdo da seleção uruguaia, que pertence ao San Luis do México. O jogador faz parte de uma lista de Admar Lopes, que essa lista ali tem cerca de 50 nomes, mas o Sanabria está nessa lista. Nos últimos dias, o nome de Sanabria voltou à mesa do executivo e foi levado a Fernando Diniz, que sinalizou positivamente por conta de sua versatilidade, pois o atleta joga como lateral esquerdo, como meia esquerda e na última data FIFA atuou até como ponta esquerda, né, marcando inclusive um gol. Pela seleção do Uruguai, o jogador tem 10 partidas disputadas, sendo 8 jogos de eliminatórias e 2 amistosos. No São Luís, o lateral esquerdo é titular e capitão da equipe mexicana com apenas 25 anos de idade. As conversas estão em andamento e um desfecho positivo pode acontecer até o final do ano. Vale ressaltar que o contrato dele termina no meio do ano que vem, ou seja, no final do ano ele já pode assinar um pré-contrato, né? Então isso facilita aí uma possível negociação. Então Juan Manuel Sanabria, lateral esquerdo da seleção uruguaia, na mira do gigante, na mira do Admar Lopes, mais um nome aí interessante para 2026. Estou ficando empolgado com o ano que vem, hein? A gente garantindo uma vaguinha na Libertadores aí. Parece que o Vasco tá já se movimentando para montar um time interessante.